A importância de incluir o planejamento emocional no seu processo de mudança. Olá, meu nome é Valéria, sou do canal Voando para Portugal e hoje nós vamos ter a participação super especial da psicóloga Monique, que vai abordar um pouco sobre esse assunto. Eu gostaria que você, Monique, se apresentasse, falasse um pouco da sua experiência. É um prazer estar aqui no canal com você, Valéria. Eu sou grata pelo convite. Eu que agradeço imensamente pela sua participação. Bom, eu sou Monique, eu trabalho como psicóloga. A minha área é na área clínica, né? E uma das especialidades que eu atendo são as demandas de luto. E aí os diversos tipos de luto, incluindo, né, pessoas que estão nesse processo de mudança mesmo, seja de cidade ou até mesmo de país. E quando você me convidou, né, para a gente bater esse papo, como eu te falei, achei super interessante, porque é uma visão muito sensível, né, de considerar também a parte emocional para fazer esse processo. Exatamente. Você pode já deixar aqui seu Instagram, por favor, que quem gostaria de depois entrar em contato? Claro, é @Monique Psicóloga. Ok. Então vamos para o assunto. Muitas pessoas, quando está nesse processo de mudança, elas fazem lá o seu checklist, coloca, programa tudo direitinho, faz lá a sua reserva financeira, vê a questão do visto, principalmente quem vai mudar de país, se prepara, tenta conhecer um pouco o país, mas muitas vezes ignora o preparo emocional, que é tão importante quanto esses outros passos, né? E o emocional, ele vai, vamos pensar assim, ele vai ditar um pouco aí de como que vai ser esse processo. Porque quando a gente pensa em mudança, a gente pensa também na parte de readaptação, né? Se readaptar diante de algo novo. E toda mudança também tem algo que fica para trás, né? Então, como que é esse processo, né? O que você deixa para trás para encarar esse novo, né? Então, quais serão os sentimentos, por exemplo, que vão estar envolvidos nesse processo de mudança, né? Que vão estar envolvidos nessa preparação. Sim. Conseguir identificar, por exemplo, né? Qual que é o sentimento que mais está predominando no momento, Qual a motivação, né? a No caso. motivação, principalmente a motivação, né? Porque a motivação ela vai sempre estar em mente nesse processo de adaptação que vai surgir quando você estiver, por exemplo, no país escolhido. Então, Sim. qual será a tua motivação para fazer essa mudança, né? Dependendo de qual for a motivação, será que ela vai ser algo assim que vai te manter firme, né? Para continuar ali no objetivo? Então, conseguir voltar o olhar, né? O olhar para si, para esse interno, é importante por conta disso, né? Vai te ajudar nessa caminhada. Entendi. Então, assim, a questão dos motivos que te leva a tomar essa decisão de mudar de país, de fazer uma mudança, né? Isso é muito importante porque, como você mesmo disse, será que os motivos são tão importantes ou fortes o suficiente para que a tua decisão seja embasada, né, nesses motivos e você não volte atrás, né? Porque quando você se deparar com os desafios, se você não estiver bem seguro daquilo que você deseja, os desafios podem ser maiores do que os motivos, né? Então, você pode acabar até desistindo e retrocedendo, né? Então, por isso que é tão importante fazer esse preparo emocional. Eu acredito que quando a pessoa pensar em mudar de país, pensar em fazer uma mudança, eu acho que uma das primeiras coisas que ela tem que pensar é: eu estou preparada emocionalmente? Eu acho que até primeiro do que tirar um visto, do que fazer o planejamento financeiro. Eu acho que sim, é um ponto muito importante de ser considerado, porque aí a gente vai também trabalhar, por exemplo, com essas perdas, né? Que às vezes no processo ali, né, na animação de fazer a mudança, não são consideradas, mas isso que você fala, né? Será que eu estou preparado emocionalmente para fazer essa mudança? Ou seja, será que eu estou preparado emocionalmente para deixar o meu país, para deixar a minha cultura, para deixar a minha família, porque muitas pessoas acabam indo sozinha, né? Para deixar a casa, até mesmo animais de estimação muitas vezes fica, né? O próprio trabalho para iniciar esse novo, né? Sim. E como que será que esse novo vai ser encarado? Será que vai ser algo assim assustador? Então a pessoa conseguir se questionar, como você mesmo falou, né? Olhar para esse emocional para ver se ela consegue lidar com o que surge. Sim, sim, é Né? bem Porque interessante.
você mesmo falou, né? No dia a dia as coisas são diferentes, né? Os obstáculos eles podem surgir. E essa motivação, né? O motivo interno, o propósito da viagem, dessa mudança, ele tem que estar bem internalizado. Né? A pessoa tem que estar bem segura com aquela decisão que ela tomou, para conseguir mesmo lidar com o que surgir. Sim. Né? Por isso que é importante também você se autoconhecer, né? Se autoconhecer e saber quais são os seus limites, quais são os seus propósitos de vida, e saber o que você abre mão e o que você não abre mão. Eu vou dar até um exemplo aqui de mim mesmo, né? Eu sou de uma família muito pequena. Quando eu fui para Portugal, eu fui sozinha. Em Portugal, eu conheci meu marido, casei, mas eu fui sozinha para Portugal. E a minha família, assim, como eu disse, minha família é pequena. Sou eu, minha mãe e meu irmão, né? Meu irmão é casado, tem filhos. Então, a gente é uma família muito apegada. Então, uma das coisas que eu senti muito foi ficar longe da minha família. Isso abalou um pouco emocionalmente, o meu emocional quando fui para Portugal, né? Sim. E a outra coisa, outro ponto também que me afetou muito foi eu desapegar das minhas coisas, né? Como você falou de casa, né? Há pessoas que apegada tem um bicho de estimação. Eu era a minha casa, as minhas coisas. Eu não falo nem a questão física da casa, né? Mas assim um apego emocional pela casa, pelas coisas. Então isso eu tive que trabalhar muito isso para eu pensar, não, eu tenho que desapegar porque assim eu estou começando algo novo na minha vida, eu estou iniciando uma nova fase da minha vida. Então, para iniciar uma nova fase, existe perdas e ganhos. Eu tenho que saber o que eu vou ganhar, o que eu vou perder e saber se eu suporto aquilo, né? Porque assim, por mais que seja um bom motivo, né, a motivação seja aquela boa motivação para fazer essa mudança, a mudança ela não deixa de ser algo significativo, né? Ela não deixa também de ter essas outras perdas que são importantes, né? Por exemplo, falar da família, né? Falar do lar, não é qualquer coisa que você deixa, né? Em relação para iniciar esse algo novo, são importantes. Então, olha que interessante isso que você fala, né? O quanto que isso pegou. Porque mexe. E é importante isso ser validado. Porque o que acontece? Muitas vezes a própria pessoa ela não valida aquilo que ela está sentindo. Ignora um pouco, né? Por que eu tô triste, né? Nossa, eu tô mudando, eu vou para um país diferente, né? Quantas coisas boas. Mas isso não exclui o fato de que tem um sentimento por trás, que é um sentimento dolorido, né? Que precisa ser lidado com aquilo. É bem interessante isso. Então, assim, as pessoas ela têm que levar isso muito a sério, né? Antes dessa mudança, ela precisa mesmo se perguntar: olha, por que eu quero mudar de país, né? Eu penso que deve ser assim. Por que eu quero mudar de país? Eu tô só porque eu quero mudar, porque eu quero fugir de alguma coisa, ou porque realmente eu tenho objetivos muito, muito fortes para isso, eu quero realmente uma mudança de vida, principalmente para quem tem família, eu quero dar uma melhor condição de vida para os meus filhos, para minha esposa, para o meu esposo, eu quero dar uma melhor educação, eu quero ter mais segurança, né? Então, assim, Portugal, por exemplo, é considerado o quarto ou quinto país mais seguro do mundo. Então, muitas pessoas fazem a opção por Portugal justamente pela segurança, né, para oferecer mais segurança à sua família, a si própria e à sua família, né? Sim. Então, as pessoas têm que estar muito bem conscientes dessa decisão, né? E principalmente se ela vai fazer essa decisão sozinha ou se ela vai fazer com a família, precisa estar todos alinhados, alinhar as expectativas, né? Em relação a isso. Exatamente. Porque vamos pensar, uma mudança em família, você não vai considerar só o seu sentimento, né? Aquilo que é seu. Você precisa, né? É importante que você considere também os outros membros. Esposa, né? Esposo, os filhos também, né? Porque os filhos também vão ter as perdas, né? Então, é importante ter essa consideração e, como você falou, né, alinhar a expectativa. No caso, alinhar essas expectativas em família para saber se todos estão de acordo, se todos realmente já sabem quais são as perdas e os ganhos que terão, né? Porque né, toda mudança ela tem suas perdas e seus ganhos. Então, eu acho que o primeiro ponto seria isso, seria aquele autoconhecimento, né? A ser considerado. Você precisa se conhecer, você precisa
saber quais são suas motivações, os seus objetivos, quais são os seus propósitos, e que isso, você tenha em mente que isso tem que ser maior do que os desafios que você vai passar, porque independente de qual seja o país, mas assim, você sempre vai passar por desafios, Sim. por imprevistos, né? Você faz uma programação ali, mas sempre, no meio do caminho, você sempre vai ter que lidar ali com os imprevistos, e eu acho que aí, talvez, vai para um segundo ponto, que seria, né, o autocontrole, né? Aquele coisa... Exato. É interessante, né? Porque quando a gente pensa no autocontrole, já está muito associado à questão das emoções, né? Então, diante de algo que sai errado, né, que não sai como planejado, como que você vai lidar com aquilo? Uhum. Né? Quais vão ser essas emoções que talvez surjam e como lidar com elas? Então, é saber gerenciar para que, diante de um imprevisto, não queira jogar tudo para o alto e voltar correndo, né? Não, esse autocontrole. Muitas vezes é o parar, o respirar, analisar a situação como um todo, e aí sim ter as ações, né? Então, quais ações que eu posso ter que vai dar para resolver isso daqui, né? Não deixar que as emoções elas controlem, né? Elas que vão ditar ali qual que vai ser a ação. Não, você respira, você entende aquilo que está sentindo, e quais são as ações que você pode ter que vai te ajudar, que vai ajudar a família, né, se for o caso também. Eu escuto muito isso. Ah, não, eu vou para Portugal, por exemplo, lá é a mesma língua, chego lá eu me viro, chego lá é tranquilo, lá as pessoas pensam assim que Portugal é a extensão do Brasil, sabe? Muitas pessoas pensam isso. E na verdade não é, porque Portugal é um outro país, tem cultura diferente. Apesar de ter o mesmo idioma, tem sotaque diferente, que às vezes, se você não prestar atenção, você não vai entender muito o que eles falam, principalmente se eles falarem rápido, né? Você tem que estar ali bem concentrado para entender. Então, Portugal não é extensão do Brasil. Então, as pessoas têm que realmente fazer esse planejamento, porque na hora que acontecer esses imprevistos, saber lidar com essas emoções, como você disse, né? Saber lidar com as emoções, e não é assim, no primeiro desafio, no primeiro obstáculo, vou jogar tudo para o alto e vou voltar, porque assim, a pessoa se frustra demais, porque se ela tiver que voltar para o Brasil, ela vai se voltar frustrada, traumatizada, e ainda falando em outro país, né? Exato. E esse exemplo que você deu é bem a questão de alinhar a expectativa, né? Se você vai fazer essa mudança, considerando que não vai ter nenhum tipo de imprevisto, que talvez você não tenha nenhum tipo de dificuldade na adaptação, né, nesse novo país, é já quase que pedir para se frustrar. Né? Porque quando você coloca uma expectativa tão alta como essa, né? E aí a gente fala de questão de controle, você não vai ter o controle sobre tudo, então possivelmente vai acontecer algum imprevisto, mas tudo bem se acontecer, né? Aí entra aquela questão do autocontrole, né? De você conseguir olhar para aquela situação, entender como que aquilo te afeta, né? Então como que essa situação está te afetando, para, né, buscar ali as saídas. Exatamente. Outra coisa também que eu acho que é importante falar, as pessoas, elas pensam, ao mudar para Portugal, eu sempre cito Portugal, porque Portugal é o país que eu trabalho, né? É onde eu moro, é onde eu tenho base para falar. As pessoas pensam assim, eu vou mudar para Portugal, e acha que é como se fosse Estados Unidos, por exemplo, que é para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro, para ficar rico. E Portugal é um outro tipo de riqueza, né? Portugal é assim, você quer uma qualidade de vida, você quer uma melhor qualidade de vida, você quer mais segurança, você quer proporcionar aos seus filhos uma escola pública de qualidade. Então, Portugal é uma boa opção. Agora, ganhar dinheiro, ficar rico, não é bem isso. Então, as pessoas acabam, ao chegar em Portugal, se elas não vão preparadas, né, elas levam um choque, porque o padrão de vida cai um pouquinho, né? Cai o status para subir a qualidade de vida. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Sim. Desce um pouquinho o status, mas sobe a qualidade de vida. As pessoas já não estão tão preocupadas em ter, possuir. É mais aquela coisa do eu quero viver. Então, em Portugal, as pessoas estão mais preocupadas, né, com a questão da qualidade de vida do que do status em si. Então, o brasileiro que decide morar em Portugal, ele tem que vir com essa mentalidade aberta, tem que vir com essa mente aberta de que o seu padrão de vida pode descer um pouquinho, mas ele vai ganhar em outras coisas, como segurança, qualidade de vida, educação para os filhos e outras coisas. Então, eu acho que
ter esse autocontrole, de saber lidar com essas emoções, saber gerir, né, para não entrar em desespero, eu acho que isso é muito importante. Exato. Você até falou uma questão assim que é bem bacana, né? De poder viver, não só se preocupar no ter. E o quanto isso é bom, né? Você não ter esse tipo de preocupação desse eu ter, mas assim, aproveitar isso que o país tem também a oferecer, né? Quando você fala essa segurança, essa qualidade de vida, né? Como você falou, os benefícios da mudança, né? Isso também importa nesse processo. Exatamente, como importa, e às vezes as pessoas, elas se preocupam com tantas outras coisas, né? Com outras coisas, que também são importantes, não podem ser ignoradas, mas essa questão acaba deixando um pouco de lado, né? De preparar sua mente para essa mudança, preparar o emocional para essa mudança. Sim. Então, acho que isso é bem importante, e é bom que as pessoas, realmente, ao chegar em Portugal, elas realmente têm essa mente aberta para conhecer, fazer novas amizades, para entender que a cultura é um pouco diferente, então, não ficar chateado, porque às vezes o português às vezes vai falar de uma forma que eles vão achar que aquilo é um insulto, e na verdade é só o jeito deles falarem, né? Então a pessoa fica magoada. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Quantas vezes, por eu não conhecer muito bem a cultura, logo quando eu cheguei em Portugal, eu achava que eles eram muito grossos, né? E na verdade não era. É porque assim, nós brasileiros temos muito aquela coisa, a gente tem problema em dizer não, que é a primeira coisa, né? A gente dá uma volta para falar não e muitas vezes não consegue dizer o não, né? Então a gente tem essa dificuldade. E a gente tem muita dificuldade para ser direto nos assuntos, né? A gente dá um rodeio, fala para chegar, às vezes, numa coisa simples, né? Os portugueses, eles são muito diretos. É o que eles falam, são frontais. Eles são muito diretos. Então, isso, para o brasileiro que não conhece muito bem esse hábito, esse costume do português, acha que é grosseria, mas não é. Eles só são direto. Eles não têm meio termos, eles falam o que tem que falar na sua frente, né? E não tem problema também de dizer não. Se eles podem, se não podem, é não. Né? Então, muitas vezes... E realmente, né, não é um problema, é que muitas vezes não dá para fazer, né? E não tem problema nenhum. Falou, olha, eu não consigo. Exatamente, não há problema nem, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E eles são naturais para falar isso. Não, eu não posso. Não, eu não vou, né? O brasileiro não é aquela coisa, mas talvez eu faça, talvez isso, não, pare, não sei. Assim, enrola para dizer um não, né? E não tem coragem. E os portugueses não, eles são mais diretos e muitas vezes soa como uma grosseria, e na verdade não é. Então, se a gente não está preparado para isso, a gente vai se sentir muito magoado, muito melindrado, né? Mas eles são grossos, são isso, me tratam mal. Mas, na verdade, não é. É um pouco com outra cultura. A gente só tem que estar com a mente aberta para saber que ali tem uma outra cultura. E para a gente tem que, afinal de contas, nós estamos no país deles. Então, cabe a nós, né, a se adaptar à cultura deles. Né? Não perdendo a nossa essência, mas se adaptar à cultura deles. E aí é interessante, porque é uma escolha, né? A partir do momento que você decide fazer essa mudança, você está escolhendo conhecer essa cultura e começar a fazer parte dela. Como você falou, a sua essência ela não vai ser perdida, mas integrar essa nova cultura no seu dia a dia vai precisar fazer parte. Exatamente. Essa é uma boa observação. Se integrar na cultura, né? Isso. Contribuir naquela cultura, né? Então, acho que isso é de grande valia, e quando a gente está realmente com a mente aberta para isso, a adaptação flui muito melhor do que você está fechado. E quando você está fechado, você não está aberto para o novo, é como se as coisas batessem e volta, bate e volta, e você sofre em dobro, né? Sim. E aí você pontuou bem, né? Estar aberto ao novo. Se a pessoa ela não está aberta a esse novo, precisa começar a questionar se é o momento de fazer essa mudança. Exatamente. Porque a mudança é algo desconhecido, né? Vem um não saber disso, né? Vem um não. Então, se ela não está disposta a esse tem que rever. novo, é importante que ela reveja.
é uma coisa que, uma das reclamações que eu mais escuto dos brasileiros que quando vão mudar de país, principalmente para Portugal, é a questão da distância da família e dos amigos. Porque a gente tem, é cultural nosso, né, ter essa coisa muito apegada à família, como eu falei, a minha família é uma família pequena, então eu me senti muito sozinha sem eles, né? Uhum. E também amigos. Então, a reclamação de muitos brasileiros é, não tenho amigos, eu deixei meus amigos no Brasil, porque é aquela coisa de se juntar no final de semana para tomar uma cervejinha, para isso e aquilo, né? E às vezes em outro país, em Portugal, por exemplo, não vai ter isso, né? Então, você vai ter que fazer outras amizades, com outro estilo de amizade, né? Não as mesmas amizades que você tem no Brasil, o mesmo estilo. Então, isso às vezes, as pessoas às vezes elas não estão preparadas para isso. Elas não estão, isso é muito pesado para elas, essa distância, né? Então, ela pode até mudar de país, mas acaba não aguentando, né? Porque acha que está sozinho, está tomado pela solidão e acaba voltando para o Brasil. Há muitas pessoas que não conseguem ultrapassar essa fase. Então, assim, antes que essas pessoas se aventurem, né, numa mudança, eu acho que isso tem que estar muito bem resolvido dentro dela, né? Que ela vai estar longe da sua família, longe dos seus amigos, tem que estar aberta para fazer novas amizades. Se isso ela não for possível dela fazer isso, ela tem que realmente rever, parar, resolver isso dentro de si para depois avançar, né? Sim. E diante disso que você falou, acho que entra dois pontos bem importantes, que é a autoconfiança, né? A pessoa, então, ela acreditar em si, primeiramente, né? Acreditar que ela é capaz de lidar, então, com os imprevistos, de lidar com essa mudança, né? Que ela é capaz de fazer essa mudança, de se readaptar nesse novo país. E também o confiar, né? O confiar no outro, muitas vezes. Que aí é onde você fala dessa questão de novas amizades. A gente vive em sociedade. Sim, sim. Né? Como tem pessoas que precisam da nossa ajuda, e nós podemos ajudar, muitas vezes queremos, em algum momento pode ser que seja nós a precisar de ajuda. Exatamente. E aí entra reconhecer, né? Reconhecer que precisamos de ajuda e que talvez podemos contar com aquele outro que você avaliou, né? Que você avaliou que pode confiar. E aí dá esse voto também. Claro que a confiança, ela não surge assim do dia para a noite, você vai ter um relacionamento, mas é diante disso que você falou, estar aberto, né, estar aberto a essas novas amizades, né, a esse novo convívio. A esse novo mundo, né, digamos assim, essa vida nova que vai se iniciar. Então, você está aberto para isso, de coração, de mente aberta para receber isso. Eu acho que basicamente é isso, esses pontos, né, que eu acho que tem que ser muito considerado nesse planejamento emocional. Autoconhecimento, o autocontrole, a autoconfiança e o confiar. E o confiar. Eu acho que, resumindo, eu acho que isso, se a gente tiver essa sensibilidade de olhar com carinho, né, para o planejamento emocional desse processo de mudança e realmente absorver isso, falar, não, eu quero realmente fazer essa mudança, mas me preparando por completo, né? Não só financeiramente, não só conhecendo o próximo país que eu vou morar, mas é me conhecendo, sabendo os meus limites, sabendo o que para mim é pesado, o que eu posso abrir mão e o que eu não posso abrir mão, e pronto, e fazer isso de uma forma muito consciente e muito madura, né? Eu acho que isso é muito importante, para que não... Porque, assim, como eu falei, os desafios virão, os percalços e os imprevistos virão, então o que vai determinar o sucesso dessa mudança é se eu estou emocionalmente preparado para isso, para viver isso, né? Exato. E como que eu vou reagir diante dessas coisas. Então, o sucesso vai depender exclusivamente da pessoa, né? Exatamente. De como que ela vai estar consigo mesmo. Porque, como falamos, uma mudança, por mais que os motivos sejam bons, não deixa de ser uma mudança, né? Continua com alterações, continua com perdas, né? Porque aí você deixa a família, você deixa várias coisas, né? Então, é algo significativo, é algo muito marcante na vida dessa pessoa. E isso tem que ser considerado. Sim. E não pode, de forma alguma, nesse processo de mudança,
as pessoas ignorarem esse passo tão importante, que é o planejamento emocional. Exato. Monique, foi ótimo falar com você, adorei. Eu acredito que esse será o primeiro de muitos, né, que a gente vai aqui trazer, esse ponto específico, mas acredito que falar sobre planejamento emocional, eu acho que é um assunto infinito, a gente pode falar, né, várias coisas, assim, e ajudar o próximo, né, ajudar essas pessoas que estão realmente nessa fase de mudança, que querem fazer isso tudo certinho, que tem essa preocupação de fazer tudo certinho, que querem também se preparar emocionalmente. Então, a gente está aqui para ajudar essas pessoas, né, para que elas possam tomar suas decisões, mesmo assim, de uma forma muito madura e muito, muito consciente. Né? Então, eu que agradeço pelo convite, pelo espaço, né, de poder abordar esse tema que é muito importante, que todo mundo tem o seu emocional, todo mundo tem a sua área do emocional e que ela também precisa de cuidado, né? Ela precisa ser validada. Então, poder falar sobre isso aqui com você para mim foi muito bacana. Eu adorei, adorei. E poder ajudar as pessoas também, assim, com a nossa experiência, você com o teu profissionalismo aqui, né, com a tua experiência aqui também, poder ajudar as pessoas, e eu com a minha experiência de vida, então, assim, não tem preço, né? Então, assim, espero que tenham gostado desse vídeo, e se vocês têm algo que queira comentar aqui nos comentários, algum assunto para sugerir, então a gente vai programar outros vídeos aqui com a psicóloga Monique, para que a gente possa abordar mais esse assunto, para que realmente você possa fazer essa viagem, essa mudança, na verdade, de forma madura, de uma forma mesmo consciente, para que você possa ultrapassar esses desafios que virão, né? Sim. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, deixe seu comentário. Se você sabe de alguém que também está passando por esse processo de mudança, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E eu vou deixar aqui na descrição todos os contatos da Olga Monique. Se você tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela, entre em contato com ela, tire as dúvidas, né? E eu acredito que ela terá todo o prazer em poder ajudar. Sim, eu fico à disposição para dúvidas lá pelo Instagram. Podem enviar mensagens, comentários que eu fico à disposição.